Bem-vindos! Mais um programa Cá Entre Nós, feliz em ter comigo quem gosta de ver com a alma. Esse é o programa Cá Entre Nós e hoje com a gente um profissional super dedicado que nos ajuda e muito contribui com as nossas dores. É isso mesmo, hoje comigo um quiropraxista de alta qualidade aqui de Ribeirão Preto. Fiz questão de convidá-lo porque já me salvou algumas vezes, né, Jairo? Sim. Comigo, com a gente, hoje o Jairo. Vamos começar, Jairo, introduzindo para as pessoas como você chegou ao mundo, ao universo da quiropraxia. Karina, primeiramente, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com você e compartilhando isso com todos. As terapias de movimento, né, como eu costumo chamar, essas terapias corporais, eu tive acesso a primeira vez quando eu fazia artes marciais. Então foi algo que eu fui aprendendo com os mestres, mas não de uma maneira terapêutica, e sim como um cuidado para complementar aquilo que fazíamos dentro das artes marciais. Mas nem de longe eu pensei nisso como profissão na minha vida. Eu fui buscando outros caminhos, né? Eu venho de uma área comercial, né? Trabalhei com comércio, trabalhei com marketing, e aí posteriormente a área da saúde foi algo que sempre tocou muito meu coração. E aí eu fui fazer minha faculdade, fui fazer minhas especializações, né? Hoje eu atuo na parte terapêutica, onde eu realmente me aprofundei em medicina tradicional chinesa, que é mais conhecida como acupuntura aqui no Brasil, e nas técnicas manuais, como a quiropraxia. A quiropraxia é uma delas, que é uma técnica de origem japonesa. Então, quando eu falo Jairo da quiropraxia, eu tô te reduzindo. Você é mais que isso? Tem bastante acupuntura. Coisa. Que bastante mais? coisa. Tem a quiropraxia mesmo. Dentro da própria acupuntura existe um universo muito grande, né? Então o pessoal às vezes limita a acupuntura só na inserção de agulhas pelo corpo, mas ela vai muito mais além do que somente uma agulha. Nas próprias técnicas como ventosa, técnicas manuais de palpação pelo corpo, né? Tem outras linhas como fitoterapia, também chinesa, tudo isso faz parte desse universo da medicina tradicional chinesa, né? E já a quiropraxia é uma técnica que ela é da parte também, da parte do Oriente, só que ela é japonesa. Ela teve sua origem há milhares de tempos, né? Há milhares de anos, perdão. Foi desenvolvida pelos samurais para ajudar na recuperação dos combatentes, né? O pessoal voltava da guerra, precisava de ter uma recuperação, e é uma técnica que ela consiste em avaliação, então ela tem uma avaliação diagnóstica própria e também de tratamento, não somente voltada para quem tem dor, mas também para a parte preventiva. Em geral, quem te procura é pela dor ou prevenção? Então, como na nossa cultura, a gente só busca alguma coisa quando tá com dor, né? A gente chega naquele limite. Você já Eu passou por isso, imaginava que você ia responder isso, exatamente, exatamente. Alguns são mais raros os casos que as pessoas buscam para conhecer, né? Então veio por uma indicação, né? Você mesmo já me indicou várias pessoas que viram um vídeo na internet. Hoje está muito na moda, né? A pessoa vê no TikTok, a pessoa instalando, fala, nossa, isso aqui deve ser uma delícia. E realmente é uma delícia e vicia, né? Então quando você passa por um bom profissional que sabe te avaliar, isso traz um alívio e traz conforto de maneira imediata, né? E é uma técnica que ela é cumulativa, né? Quando você faz uma sessão hoje, dali um mês você faz outra, se dali 6 meses você fez outra sessão, uma sessão ela sempre agrega a outra. Então ela vai trazendo bem-estar, e esse bem-estar ele é duradouro por muito tempo na vida da pessoa. Ele tá puxando a minha orelha, gente, porque eu só apareço quando dói e depois eu não volto mais, né? Em geral, esse é o perfil do paciente, Jairo? Sim. Como eu falei, é cultural, tá? Então, quando que você procura um médico? Quando você tá doente. Quando você procura um advogado? Quando você tá com problema, entendeu? Então, assim, independente da área que a pessoa, a gente só busca isso, mas é uma questão cultural. Diferente do Oriente, o Oriente, desde o berço, você trata
o seu bebê, o seu filho em casa com essas técnicas. Você só busca um pronto atendimento, você só busca outro tipo de medicina quando o recurso que você tem em casa, ele já não é mais suficiente. Mas nós não temos isso aqui no Brasil, né? No Brasil, o quê? Quais são os primeiros profissionais de primeiro contato, digamos assim? É o médico, é o psicólogo, é o fisioterapeuta. Então são profissionais que você busca quando você está precisando de ajuda, mas não que isso venha da sua família, né? Você já ir buscando isso desde pequenininho. Então isso realmente é uma questão de cultura. Jairo, vamos falar um pouco? Existe um perfil de profissional, de pessoa que procura por você? Em geral é coluna, em geral é... Onde está o problema em geral que as pessoas te procuram? Sim. O grande lance é assim, o ser humano ele evoluiu a tal ponto que hoje nós utilizamos muito mais o nosso poder cognitivo, né? A gente utiliza muito mais inteligência do que o corpo, certo? Só que dentro da evolução humana, nós evoluímos para estarmos em movimento. E o que nós menos fazemos hoje é estar em movimento. Então, qual que é o tipo de perfil da pessoa que me busca? Não é aquela que está fazendo atividade sempre, é aquela que menos faz. Qual é o perfil? Bancário. É o cara que dirige, é um motorista por aplicativo, é um caminhoneiro. Então são todas as pessoas que passam horas do dia sentado. Um empresário, né? A pessoa que normalmente trabalha numa linha de produção, em pé, fazendo movimentos, ela dificilmente ela procura. Por mais que ela tenha um trabalho de repetição dentro da sua parte operária, ela procura menos. Quem mais me procura hoje é mais um público feminino, tá? E pessoas, essas mulheres que trabalham sentadas. Em geral, o paciente te busca, te procura por uma dor no corpo. Correto. Você identifica dores na alma, ali na sua... Não é o seu divã é do psicólogo. Sim. Na sua maca? Sim. O princípio de todas essas terapias é uma integração entre corpo e mente. Então não tem como você isolar. Se você está com um problema no seu físico, você está com um problema na sua biologia. E essa biologia, ela consiste em entender o ser humano tanto fisicamente como emocionalmente. Só que é um emocional que não é aquele emocional que o psicólogo trata. É um emocional biológico. Ele é um comportamento onde cada situação, cada questão que essa pessoa tem emocionalmente, a gente consegue transcrever ela para o físico. Né? E como eu te falei, ela complementa. Então, quando eu trabalho esse paciente, eu consigo entender que a dor lombar dele está relacionada diretamente com uma falta de apoio que ele tem na vida dele. Né? Então, todos os processos, para entender assim, vamos falar de uma maneira generalizada, todos os processos de dores no corpo são processos que, emocionalmente falando, nós chamamos de impacto de autodesvalorização. O que quer dizer isso? É quando você quer fazer algo e não pode, porque é impedido por algo ou alguém, ou ao contrário, você não quer fazer, mas tem que se submeter por algo ou por alguma situação, entende? E aí, dependendo da semântica, isso vai agir numa determinada área no corpo. Vou dar um exemplo rapidinho. Se você se submete muitas vezes a um chefe arrogante, a um chefe que te faz muito mal dentro do seu trabalho, você tem que se submeter àquilo. Automaticamente isso vai acertar e vai ativar a tua cervical. Você vai ter dores de cabeça, vai ter torcicolos constantes. Se dentro da sua casa você tem, vou dar um exemplo, uma mulher, você tem projetos para fazer, para desenvolver na sua vida, só que você não tem apoio do seu marido, você vai estourar sua lombar. Então são coisas que estão totalmente interligadas. Então quando a gente consegue identificar isso através de avaliações específicas que nós fazemos dessas técnicas no consultório, não somente eu como profissional trato essa pessoa, mas eu oriento ela a buscar o exercício físico, a ela buscar um psicólogo para trabalhar numa terapia. Então eu trabalho junto com uma equipe para orientar tudo isso. Multidisciplinar, né? Exatamente. Às vezes você entra, começa o trabalho por uma área, identifica que a pessoa precisa de apoio em outras áreas, e aí você tem a oportunidade de encaminhá-la. E normalmente a pessoa que busca essas terapias, ela busca por aquela questão, mas ela sai renovada, ela sai com uma energia e ela sai com uma perspectiva de vida totalmente diferente. Então é muito comum a pessoa, quando ela conhece a acupuntura, quando ela conhece a quiropraxia, ela vê um universo de infinitas possibilidades dentro dela. Então isso dá a capacidade de trazer melhoras não somente naquela dor física, biológica,
traz melhora dentro do relacionamento dela, traz uma melhora dentro do relacionamento de trabalho, enfim, em várias etapas. Eu perguntei aqui nos bastidores, falei, Jairo, o seu trabalho é medicina alternativa? E aí ele me corrigiu. Conta pra gente, Jairo, como é visto o trabalho que você realiza hoje na medicina? O trabalho que eu faço hoje, a palavra mais correta seria complementar. Por quê? Ela não vem para competir com nenhum tipo de terapia que existe no mundo. O que nós conhecemos é a medicina ocidental. E a medicina ocidental, normalmente, ela é conhecida como a medicina clínica, aquela que o médico exerce. Mas existem outros tipos de medicina no mundo, né? Então você tem a medicina ayurveda, você tem a medicina chinesa, você tem a medicina japonesa, você tem a medicina russa, a francesa. São vários tipos de medicinas que existem há milhares de anos. A mais antiga que existe é a medicina ayurveda, que é a medicina indiana, que ela tem todo um padrão dela específico de diagnóstico, de tratamento, que é totalmente diferente da medicina que nós conhecemos aqui na nossa cultura. Mas onde ela entra como esse complemento? Porque nenhuma serve para substituir a outra. Ela vem para juntar, ela é unida. E quando o profissional da área da saúde, não importa qual seja esse profissional, fisioterapeuta, psicólogo, médico, dentista, veterinário, farmacêutico, ele consegue entender isso, ele amplia o leque de possibilidades para aquele paciente, dando muito mais possibilidades para o tratamento de uma pessoa. Então, isso é o que o nosso SUS já faz hoje. Então, você tem um tratamento alopático que é feito dentro desse SUS, porém eles integram hoje terapias como massagem, como reiki, como a própria psicologia, que são todas essas que eu estou falando, são terapias reconhecidas pela Unesco, são reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde e também são reconhecidas pela Anvisa, né? A nossa Agência Nacional da Saúde. Então a gente está falando, não estamos falando de pseudoterapias, mas realmente terapias e técnicas que funcionam comprovadamente a sua eficácia para o bem-estar humano. Eu já estive lá no consultório do Jairo. E eu já vi pessoas que entram praticamente carregadas e saem andando. Quando eu vi essa cena, né, e pensando aqui no nosso bate-papo, queria te perguntar, Jairo, o que te traz mais prazer no trabalho que você realiza? É realmente reacender a esperança no olhar de cada paciente. Que muitas vezes, por se tratar de outros tipos de terapias, a maioria dos pacientes chegam com um rótulo. Esse rótulo dado por um outro tipo de profissional, ela achando que somente aquela terapia, que aquilo não tem cura, que só tem aquela alternativa. E o que nós buscamos com os terapeutas complementares é trazer novos horizontes. Então essa nova esperança que é dada ao paciente, e é uma esperança real, porque nós colocamos métricas, então a gente consegue falar, você vai ficar bom em uma, em duas, em 3 sessões, e aonde acontece daquele paciente, como você viu, o cara muitas vezes chega se arrastando, chega às vezes numa cadeira de roda e sai andando dentro do consultório, né? Até a Gisele, que trabalha lá na clínica com a gente, ela tem hora que ela olha assim, ela fala, esse daí você fez milagre, hein? Eu falo que o cara lá de cima gosta bastante da gente, mas tem bastante estudo em cima disso. Esse olhar de esperança que a gente dá para essas pessoas é realmente realizado e é concluído dentro de cada sessão. Então, enxergar o paciente não somente como um número, não enxergá-lo como um cifrão, mas enxergar como um amor de alguém, né? Pode ser meio clichê isso, mas realmente para mim o que importa, né? Então, porque o que eu menos pergunto do meu consultório é o que está relacionado com a dor daquele paciente. Mas eu pergunto do dia a dia dele, como que está o casamento, como é que está os filhos na escola, como que está o trabalho, a relação. Então, todo esse interesse pela vida da pessoa faz uma grande diferença, é a humanização do atendimento. Para quem está nos assistindo e tem vontade de trabalhar com a quiropraxia, esse universo também da acupuntura, as ventosas, o que você faz, sim, que característica você acha que o profissional que trabalha com isso tem que ter? Gostar de pessoas é o fato principal. E por incrível que pareça, hoje eu pergunto para as pessoas que chegam, cada paciente chega no consultório, o que a pessoa mais às vezes comenta, que ela fala, nossa, é difícil lidar com pessoas, né? Então, o principal ponto é você hoje gostar de pessoas. No mundo digital, onde cada vez mais a gente se comunica
realmente, né? Quantas pessoas você sai para uma reunião e as pessoas se perdem no celular? Eu comentei isso com um amigo esse final de semana ainda. Tá difícil a gente ser mais interessante que um celular. Falei isso hoje no consultório para uma paciente. É muito difícil. É difícil competir com a televisão, com a tela do celular, né? Foram várias etapas. A gente é menos interessante. A gente é menos interessante. Então, essa dose de adrenalina, de endorfina que a pessoa recebe ali olhando o celular, né? Porque aquilo é um estímulo muito gostoso, né? A gente realmente se perde nisso. Mas se você não souber dosar, as pessoas acabam não sendo interessantes. Então, o caminho acho que mais indicado para a pessoa, primeiro você tem que gostar de pessoas, tá? Porque é uma área que você vai ter que enxergar aquela pessoa, aquele indivíduo que está na sua frente, não como um cifrão. Você não enxerga ele como um desafio, mas é simplesmente enxergar ela como um pai, como uma mãe, uma pessoa que ela deposita toda a esperança dela em cima de você como profissional, e você tem que dar o máximo de si, né? Então, eu sou um tipo de profissional, de um homem que eu não canso de estudar, né? Eu termino uma especialização, eu já começo outra, eu termino um network aqui, eu estou buscando fazer uma outra feira de negócios lá na frente para expandir o meu conhecimento. Então, assim, dentro do lado que a gente fala da nossa prateleira de técnicas, a gente tem várias. Eu resumo ela em acupuntura e quiropraxia, mas existe uma infinidade de ferramentas, né? Eu já fiz eu já comecei e parei umas 3, 4 faculdades, eu já fiz umas 6 especializações. Então, assim, fora todos os outros cursos, todas as experiências, né? Só de alunos, né? Nós temos uma escola também onde a gente ministra os treinamentos, que é o CREM, fica aqui em Sertãozinho. Só de alunos, nós temos mais de 7 mil alunos formados presencialmente, né? Fora os online. Online são mais de 10 mil. Então, assim, é muita gente que a gente compartilha conhecimento. Por isso que eu falo, tem que gostar de pessoas. Me conta um caso, que você olha para ele e fala, isso aqui faz a minha vida valer a pena. Eu tenho um caso de uma paciente oncológica, onde ela teve uma reincidência de um câncer, né? E essa reincidência foi um choque muito grande dentro da vida dela. E o profissional que a acompanhava, quando ela teve esse diagnóstico, deu uma previsão de que não teria alternativas dentro do caso dela. Era um câncer muito agressivo e dentro do que a medicina conhece como tratamento, que estava acessível para ela, não teria muito o que fazer. Deram para ela uma expectativa de vida de 6 meses. E nisso ela me resgatou como uma terapia e uma possibilidade de trabalhar com ela. Ela me ligou um dia, iniciamos um tratamento com ela, e aí, passado acho, 1 mês de tratamento, ela travou a coluna em cima da cama dela. Nesse caso específico, ela estava com uma cirurgia marcada para o dia seguinte, para fazer uma técnica específica, porque ela não conseguia andar. Eu fui até a residência dela e eu coloquei essa mulher em pé. Ela já não andava fazia 1 semana. Então, com poucas técnicas desenvolvidas ali com ela, essa mulher voltou a andar. Então, isso serve até de um alerta para todo mundo, porque existem alguns profissionais que fazem um drama tão grande em cima do paciente e colocam o que nós chamamos de efeito nocebo. O que é o efeito? O efeito placebo, a maioria das pessoas sabe, né? Você toma um remédio de farinha achando que aquilo vai dar certo e dá certo. E existe o nocebo. O que é o nocebo? É o nocebo quando o profissional que ele está na sua frente de jaleco e ele fala assim, ele tem uma autoridade muito grande, ele está acessando ali na sua cabeça de uma forma muito forte. E ele fala para você, você não vai mais andar. Você não vai mais ter uma vida como você tinha antes. E eu acho que esse é o pior profissional. Para ele falar isso para um paciente, ele não tem ele deve estar muito triste com a vida dele, não tem nem palavras para poder falar. E eu vou dar um resumo. Isso aconteceu com essa paciente, né? Como eu falei, coloquei ela em pé para andar em coisa de alguns minutos. Ela fazia 1 semana que não andava. E como ela tinha 6 meses a expectativa de vida, ela já está com 5 anos. Remissão do câncer, entre outras coisas. Então é nessa área que eu vejo que essas outras terapias, elas dão a possibilidade para cada paciente, né?
cada caso é um caso, obviamente, a gente não vai generalizar, mas você tem que sempre, dentro de uma segurança, dentro de um real momento, dar esperança para o seu paciente, lembrando, de uma forma realmente precisa, sabendo do que você está falando. A gente não está falando com possibilidades assim mirabolantes, né? Mas existe outras terapias, outras medicinas no mundo que podem dar possibilidades a mais para você na tua saúde. Isso não significa que você tem solução para tudo, né? Exatamente. Então, como eu tenho caso, assim, eu tenho um nível de feedbacks positivos muito grande dentro do meu consultório, acima de 95%, então isso daí realmente traz uma segurança pra gente, né? Tudo que eu faço é embasado cientificamente, né? Então não é nada mirabolante, não é uma pseudociência, porém, como eu falei, não é 100%. Tem pessoas que vão no meu consultório, vão lá experimentar a acupuntura com a quiropraxia e realmente para ela não faz efeito. Às vezes não é o momento de vida dela, às vezes ela não gostou do profissional que atendeu, ou simplesmente ela não gostou da técnica, né? E simplesmente a gente respeita, né? Como assim a gente vai, você me dá uma dica de um restaurante, fala que é maravilhoso, eu chego lá e falo, não gostei do tempero. Não é verdade? É assim. E acho que tem a ver com saber lidar com os próprios limites, né, Jair? Exato. Como eu falei, é multidisciplinar, então eu sei que eu não consigo fazer tudo dentro do meu consultório. Então eu tenho paciente que chega no meu consultório, eu sei que o problema dele está relacionado, por exemplo, com uma obesidade, eu preciso cuidar da coluna dele, só que se ele não emagrecer também não vai me ajudar, automaticamente, como eu te falei, eu tenho uma equipe, né? Ela é encaminhada para o médico, né? É encaminhada para o médico endócrino, para ele fazer todo o levantamento de exame, para fazer toda a parte alopática que precisa necessária. É encaminhado para o nutricionista vai fazer todo o trabalho dele, parte nutricional, para ajudar esse paciente a emagrecer. Só que a gente sabe que emagrecimento, tudo isso também é relacionado com cabeça. Ele é encaminhado para o psicólogo. Então eu sei fazer a minha parte, só que eu preciso que todos esses profissionais também façam a deles, para que realmente... Só que se todo mundo fizer isso e o paciente não fizer a parte dele, não vai adiantar também. Não, vamos ficar no mesmo lugar. Sabe, né? uma coisa que é muito importante e poucas pessoas sabem? A maioria dos problemas de coluna, eu vou falar para você que acima de 70% dos problemas de coluna, eles estão relacionados com falta de hidratação no corpo. As pessoas não tomam água. Peraí, gente. Eu já chamei a tua atenção disso também, né? Realmente. Lá Vamos agora tomar uma água. Se você tá aí próximo da sua garrafinha, da geladeira, pega um copo de água, aproveita. O profissional que orienta, às vezes, você, como nutricionista, médico, enfim, dependendo do profissional que te acompanha, ele vai falar para você, ó, que você tem que tomar pelo menos 2 litros de água por dia. Cada um tem uma regra, né? Tem a conta certa que o profissional vai te passar. A gente faz aquela média dos 2 litros d'água, porque não é só pensando nos rins para você não ter pedra no rim, mas isso vai ajudar no movimento do teu intestino, vai ajudar na tua pele, vai ajudar em muita coisa. E para a coluna, né, o disco intervertebral, que ele fica entre uma vértebra e outra, que ela é responsável pelo amortecimento dessa coluna, que é onde a gente desenvolve a maioria dos problemas de coluna, 80% dele é água. Então, se você não ingere água, não tem como ele hidratar. Então, fica a dica pra todo mundo aí, sei que cada um tá olhando pro outro aí e fala, toma água, viu? Peraí que eu vou tomar mais um pra mim não levar. É isso que a gente tá falando. Então você busca o profissional e deposita nele a esperança dele tratar você. Porém, se você não faz a tua parte, que é tomar água em casa, não vai adiantar. Se você não faz exercício físico, você liga a TV, você vê no TikTok, você vê em tudo que é lugar, faça exercício físico. A pessoa não faz. Então pega, por exemplo, eu dei um exemplo do bancário, né? O cara trabalha ali 6 horas sentado por dia. Quando ele não tá ali no horário de trabalho dele, ele tá na casa dele, no sofá, jogado de qualquer jeito, mexendo no celular. Ele fica sentado, o corpo não fica em movimento, né? Então, isso além de você gerar um sedentarismo muito grande, a musculatura vai enfraquecendo muito. A tua estrutura, a nossa coluna é uma das coisas mais fortes que existem no seu corpo, né? Tem o mito de falar que a coluna é fraca, né? E não é. É a coisa mais forte que a gente tem do nosso corpo, depois dos nossos dentes. E pensa bem, se isso tá vulnerável, imagina como tá o resto das coisas do teu corpo. Então fica a dica para todo mundo, exercício físico e água. É isso aí. Nós já estamos chegando no fim, você acredita? Não é rápido? Já é rápido, passa rápido. É rápido. A gente que trabalha com pessoas, né, que tem a tua frente de atendimento, muitas vezes o paciente não sabe em que ele transforma a gente. O paciente não tem noção
do efeito positivo e saudável que ele traz para o terapeuta ao cuidar dele. Fala um pouquinho disso pra gente, Jairo. É muito bom, porque em cada paciente que senta à nossa frente, a gente se enxerga um pouco, né? Eu gosto muito de compartilhar a minha vida particular com os meus pacientes, né? Então, quando vejo, já vira aquele bate-papo gostoso. Então, eu falo dos meus filhos, falo do meu casamento, do meu trabalho, porque eu me toco, eu me coloco no lugar daquela pessoa. Então, realmente me transforma. Então, eu vejo a perseverança, né? O lugar que eu mais aprendo na minha vida, né? Eu falo que faculdade não foi nada, né? A sua especialização não foi nada, mas pelas experiências de vidas das pessoas, né? Então é cada história que é apresentada pra gente que me ensina muito mais. Então, se os pacientes soubessem como ele ajuda a gente, né? Enquanto eu tô cuidando lá daquele paciente, ele tá cuidando mais de mim do que eu dele, né? Então eu falo que é uma forma de fazer networking, de aprender várias coisas da vida e de superação. Porque às vezes, até naquele dia, né? Não é porque a gente cuida de todo mundo, que a gente não fica doente também, né? A gente tem os profissionais que cuidam da gente, mas tem aquele dia que a gente tá pra baixo também. E o paciente que comenta com a gente alguma dificuldade dele, ou até um processo de superação dele daquele dia, isso traz uma força pra gente inimaginável, né? Então é por isso que eu sempre falo que você tem que se pôr no lugar da pessoa, porque ela também tá te tratando naquele momento da terapia. É muito bom. Eu tava te ouvindo e me deu vontade de te fazer uma pergunta pra fechar. Sim. Que na verdade não é uma pergunta. Eu queria que você deixasse um recado pros seus filhos. Uma das coisas que eu sempre falo para os meus filhos, falo mais para minha maior, porque eu tenho a Maria Clara de 11 anos e o Felipe de 5 anos. É para que o que ela quiser ser na vida, que ela seja a melhor naquilo que ela vai fazer. Que ela, independente do que as pessoas disserem a ela precisa acreditar no que ela é, acreditar naquilo que ela quer. E que ela vai ter o meu apoio, o apoio da mãe, em tudo que ela for fazer na vida dela, né? Eu falo mais pra ela ser mais velha, né? Mas eu falo isso pro pequeno também. Serve pros dois. Não deixar nunca ninguém limitá-la, né? Eu, de certa maneira, passei por algumas dificuldades na minha infância, pela minha cabeça girar de uma maneira diferente do que a maioria. Eu fui entender isso depois com as ciências que eu busco, né? E eu vejo nessas crianças, né, principalmente nos meus filhos em casa, né, que ali eu consigo conviver, que a cabeça deles é um drive que processa muito mais rápido. E a gente ainda tem muito o que aprender com eles. Então, por isso, eles não devem ser moldados pelo que as pessoas acham, né? Isso pela escola e por tudo mais. Então, se ela realmente acredita numa coisa, que ela corra atrás disso, que eles corram atrás disso, custe o que custar, e não deixe ninguém limitá-los. Esse recado também serve para nós, né? Jairo, eu quero te agradecer. E eu que agradeço. Por participar, por trazer seus conhecimentos, dividir tua vida, tua história. E quero agradecer a você por nos prestigiar, por estar aí e por se interessar verdadeiramente por grandes histórias. Karina, muito obrigado mais uma vez, tá? É sempre um prazer estar com você. Você é uma pessoa incrível, que eu admiro muito profissionalmente também. Conte comigo outras vezes. Obrigado, pessoal, pela audiência, e precisou da gente, conte com a gente. Te espero no próximo Cá Entre Nós, com uma história incrível. Um beijo no seu coração.